Fixar comentários. Pronto. Arrumando aqui só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, Márcia. Já te chamo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marili. Boa noite, Cícera. Boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos compartilhando aí a live. Aperta no aviãozinho aí e compartilha aí com os colegas. Boa noite, Sueli. Boa noite, Bruno. Vamos chegando, pessoal. Vamos compartilhar aí a live. Hoje é um tema muito bacana aí, que a gente vai estar falando aqui sobre o ISS. Depois de algum tempo sem a gente estar fazendo live aqui no canal. Boa noite, OSK. Boa noite, pessoal. Depois de um tempinho aqui sem fazer live aqui, devido a muita correria que a gente estava, agora a ideia é a gente ir voltando aí aos poucos aí com as lives aqui. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, dá um tempinho aqui que o Instagram às vezes demora um pouquinho de tempo para fazer a notificação aí dos usuários. E em contrapartida, boa noite, César, boa noite, Gerenaldo. Em contrapartida, eu gostaria de pedir para vocês compartilhar, clique no aviãozinho aí, compartilha a live aí com a gente aí, para ajudar a gente aqui. Vamos lá, pessoal, boa noite. Deixa eu ver a Márcia aqui, já eu chamo só um pouquinho, Márcia. Deixa eu ver aqui, pessoal, vamos chegando. Cadê Márcia? Aqui, deixa eu ver aqui se veio aqui na câmerazinha. Ah, maravilha. Vou te chamar aí, Márcia. Pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando a live aí que a Márcia já vai entrar, para a gente fazer um bate-papo aqui bacana aqui. Vamos lá, pessoal, boa noite. Oi, Márcia. Olá, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Boa noite, Rafael? tudo bom contigo? Tudo certo. Está me ouvindo Certo. bem aí? Tô te ouvindo bem, você está me ouvindo? Até esqueci de perguntar pro Sim. pessoal se estava me ouvindo, Sim, se tá estava bem, dando para ouvir aí. bem legal. Tá legal. Então, tô aqui, ó, vamos aguardar só mais um pouquinho, Márcia, aqui que o Instagram tá fazendo aqui a notificação, que estou vendo que o pessoal está entrando aqui, né? E estava comentando aqui com o pessoal aqui, falando para quem está na live aí, aqueles que tiverem dúvidas, já vou adiantar aqui, eu pediria que colocassem essas dúvidas ali no Instagram. Quem está no celular, no canto direito, embaixo, tem um ponto de interrogação, uma caixinha ali, um ponto de interrogação. Se vocês deixarem a dúvida ali, vai ser melhor para a gente resgatar aqui. Porque nos comentários pode ser que a gente perca alguma dúvida aí, que algum questionamento que vocês façam, tá? Então, priorizem para fazer nessa caixinha ali, esse assunto aqui bem bacana que a gente vai estar falando aí hoje sobre o ISS. E assim, né, Márcia, eu costumo falar que o direito tributário, ele é um ramo do direito público, né, que ele, por vezes, se socorre e precisa de outros ramos do direito, né? Então, ele precisa de outros ramos do direito público, como, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, né? No caso do privado, tem uma forte relação com o direito civil, né, e direito empresarial também. E hoje a gente vai ver aqui que também existe uma relação com um outro ramo ainda de direito, né? Eu vou deixar para você falar aí, mas o que eu quero alertar, o que eu gostaria de falar aqui para o pessoal que está assistindo, talvez tenha pessoas começando na área agora, ou que for ver essa live, ou aqueles que forem ver essa live num outro momento, esteja começando agora, é que o direito tributário, a gente não pode estudar só o direito tributário, né? A gente tem que ter uma noção de outros ramos do direito para a gente se socorrer em algumas situações aí, para a gente sair de... Às vezes a gente entra numas arapucas, né? Que a gente fica pensando, como é que eu vou sair? Para onde que eu vou me socorrer? E é bem, bem importante isso aí, pessoal. Então, já assim, sem mais enrolação aqui, já passou 5 minutos aqui. Eu vou fazer uma apresentação aqui, pessoal. Meu nome é Rafael,
Gonçalo, estou com um projeto aqui da ITM, né? E hoje a gente vai estar falando aqui com a Márcia. A Márcia, ela é advogada, ela é consultora em tributação, tem pós-graduação em gestão pública, gestão tributária municipal, foi auditora fiscal também, né? Mas tem uma experiência na prática também muito forte. E vai estar falando aí de um tema que pode ser um tema que cause bastante dúvidas aí para o pessoal no dia a dia em relação a enquadramentos aí de subitens na lista de serviço, né? Quais são esses tratamentos e outras implicações também aí. Então, vou passar para você, Márcia, se você quiser complementar aí a sua apresentação, fique à vontade. A gente vai estar aqui, vai interagindo. Só lembrar o pessoal que agora entrou mais gente, quem tiver as dúvidas aí, priorizem fazer nesse ponto de interrogação que tem no canto direito abaixo aqui, para quem está no celular, né? No canto direito abaixo tem um ponto de interrogação. Priorizem colocar as dúvidas ali, porque aqui nos comentários normais pode ser que a gente perca alguma coisa, fica mais difícil assim da gente resgatar depois, tá bom? Então, Márcia, vamos lá, a live é sua agora, a gente vai debatendo aqui, a gente vai discutindo aqui, e surgindo as dúvidas aqui, se tiver pertinência com aquilo que a gente estiver falando na hora aqui, daí eu já coloco a dúvida na hora. Senão, daí a gente fala mais para o final, tentar responder todo mundo no final. Tá bom. Boa noite, Márcia, seja bem-vindo. Muito boa noite, Rafael. Boa noite para todos que estão assistindo. Então, só complementando a apresentação, como o Rafael comentou, né? Eu fui auditora fiscal do município de Blumenau durante 21 anos. Hoje não mais, né? Estou aposentada, mas eu agora estou trabalhando para alguns municípios aqui da nossa região, dando assessoria para um colegiado de tributação da nossa associação aqui da ANV. Então, são 14 municípios em que eu faço assessoria dentro do colegiado, ou seja, estou envolvida com diversos projetos, né, na tributação municipal, na área do ISS, do IPTU, todos os tributos da competência municipal. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje dividindo isso com você, Rafael, e com todo o pessoal. Esse tema que nós vamos conversar hoje, eu já estudei em 2016, na época eu fiz um estudo e transformei num artigo que foi, inclusive, apresentado no Senan, evento importante ali do pessoal lá de São Paulo, né, da Associação dos Fiscais de São Paulo. E, na época, logo depois que eu lancei esse artigo e apresentei, houve uma alteração na legislação trabalhista, que é o outro ramo do direito que o Rafael mencionou ali, que a gente vai, vamos dizer assim, dar uma espiadinha, né? Vamos dizer, vai se apoiar aí também na análise desse ramo do direito, para a gente ter uma maior segurança no enquadramento dessa atividade, diversas atividades que nós vamos analisar aqui, né? Mas o eixo central, o ponto central, vamos dizer, é a atividade de fornecimento de mão de obra, diferenciando ela, então, de outras atividades com as quais ela pode ser confundida, né? Enfim, antes de adentrar efetivamente ao assunto, só para corroborar ali o que o Rafael mencionou, essa interligação com outros ramos do direito, essa necessidade de a gente estar estudando de forma mais aprofundada determinadas atividades, que faz com que a tributação pelo ISS seja, de certa forma, mais complexa, talvez, do que outros tributos, né? Em função de que não tem rotina, né? Todo dia você se encontra com numa situação diferente, diversas vezes você vai ter que estudar a mesma matéria, são muitas alterações que acontecem. Isso tudo até faz com que muitas pessoas, vamos dizer assim, hoje sustentem vamos dizer, até a mudança do ISS no sentido de estar até engajado na questão da reforma tributária pela extinção do ISS.
Mas eu diria que o ISS, ele merece que a gente tenha, vamos dizer assim, um pouquinho mais de cuidado e carinho com ele, porque ele é um tributo de extrema importância para os municípios, né? E a partir do momento em que nós conseguirmos melhorar a legislação do ISS, a gente vai aprimorar, né, os critérios de tributação desse imposto. Eles vai se tornar, eu tenho certeza, um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? E a relevância dele para os municípios é enorme. Então, assim, nós devemos, enquanto fiscais tributários, enquanto gestores públicos municipais, lutar pela permanência, sim, do ISS. Então, eu vou aqui deixar um registro, como vice-presidente também da Anafisco, vou deixar aqui um registro da nossa luta pela manutenção do ISS no projeto de reforma tributária do Simplifica Já. Simplifica Já. Tá bom? Sim. Então, eu quis fazer esse comercial aqui no comecinho. Mas é bacana, Márcia. Isso é importante. Porque, assim, eu também acredito muito no ISS, eu gosto bastante do ISS. E se a gente for analisar de um passado não tão distante para cá, a evolução dos serviços na sociedade, de um modo geral, fez com que o patinho feio do ISS há muito tempo atrás, que era um patinho feio, hoje venha se tornar aí um tributo bem cobiçado, né? Essa tributação que vem através desses serviços. Então, assim, a tendência, pelo menos na minha visão, é que os serviços eles continuarão numa evolução muito grande, vão começar a surgir aí, às vezes, profissões, serviços que a gente nunca imaginava e que vai ter que começar a ser pensado e como que vai ser tratado e trabalhado esses outros serviços que, porventura, venham a ser aí, inovados, né? Que hoje a gente não conhece. Se a gente pegar aí, não muito tempo atrás, a gente vai ver que não tinha esse tanto de serviço que tem hoje, né? Era bem mais limitado. Né? Então, é um tributo muito mutante, né? Diferente, às vezes, por exemplo, você pega o IPTU, ele é mais estanque, assim, ele é um pouco mais parado. O ITBI até que tem um pouco mais de dinâmica. Agora, o ISS, ele é muito acelerado mesmo. O ISS já demanda, assim, estudos constantes aí. Então, não é à toa, né, Rafael, que ontem também eu ouvindo uma notícia de que a atividade de serviços já está, pode-se dizer, totalmente recuperada, né, em relação à questão pandemia, vamos dizer assim, né? Hoje a gente já pode comemorar vamos dizer, o retorno a uma normalidade, vamos dizer. Exato. O setor de serviço, na verdade, com a pandemia, a gente vê que muita coisa foi fomentado, né? Por exemplo, a gente trabalhando a questão de comida, né? De delivery, principalmente. Exatamente, tinha bastante, exato. Só que com a pandemia isso explodiu, né? Então foi uma demanda muito grande por esse tipo de serviço aí, de delivery, então muito mais motoqueiro trabalhando, muito mais. O setor de serviço realmente é um setor diferenciado, né? Inclusive em nessas épocas turbulentas aí, principalmente dessa última que a gente passou. Estamos passando ainda, na verdade. Sim. Mas então vamos lá, senão daqui a pouco nós vamos terminar a live sem entrar no ponto central. Então, o objetivo nosso mesmo hoje aqui é o quê? Então, elucidar alguns pontos controversos da tributação do ISS sobre a atividade de fornecimento de mão de obra, né? Identificando quais são as situações que preenchem os requisitos do item 1705 da lista. E diferenciando essa atividade de outros serviços que podem, em algum momento, ser confundidas com fornecimento de mão de obra, se o contribuinte ou mesmo o fiscal de tributos, quando ele for fazer um enquadramento, né? Seja numa resposta a uma consulta, seja no momento seguinte, no momento do lançamento, ele pode confundir se ele não estiver bem preparado para poder fazer essa diferenciação. Então, essa é a proposta nesse nosso bate-papo. E a atividade, vamos dizer assim, mais simples,
com o qual a atividade do 1705, que é o fornecimento de mão de obra, pode ser confundida, seria com o simples recrutamento, agenciamento e seleção, que é o 1704. Né? Mas antes de eu começar a fazer essa diferenciação, deixa eu lembrar para vocês o seguinte: quais são o que pode acarretar se houver um enquadramento incorreto? Pode ter uma diferença de alíquota? Pode. Pode ter uma diferença na base de cálculo? Pode. Tá? Então, nós temos aí o aspecto espacial do fato gerador, né? Tanto na base de cálculo quanto a alíquota, você pode ter algum problema nessa definição. Você pode também ter problemas na definição também, principalmente da questão do local de recolhimento do imposto, porque o fornecimento de mão de obra em si, ele não é tributado no estabelecimento prestador, é tributado no estabelecimento tomador do serviço. Então, se você enquadra equivocadamente no 1705, você pode jogar o tributo para longe da sua cidade, ou você pode chamar o tributo para a sua cidade e, com isso, estar ferindo a competência tributária de outro ente, né, de outro município. E também na questão do sujeito passivo, da pessoa responsável pelo pagamento, de acordo com o que tiver na legislação municipal. Lembrando que, no caso do fornecimento de mão de obra, já a própria Lei 116 já prevê a responsabilidade do tomador, né? Então, são esses os problemas. Então, vamos lá. Essas confusões, vamos dizer assim, elas podem ser propositais ou não, né? Esses equívocos, vamos dizer assim. Mas, por isso é importante a gente saber exatamente o que se trata uma atividade e outra para poder fazer essa diferenciação. Então, quando nós falamos em recrutamento, agenciamento e seleção, nós estamos falando só nisso mesmo. Você não faz a colocação da mão de obra. A empresa que trabalha com agenciamento, simples agenciamento, recrutamento e seleção, ela vai ser contratada exclusivamente para fazer isso. O empregado que vai ser selecionado, recrutado, ele vai firmar um contrato de trabalho diretamente com a empresa tomadora, com aquela empresa que procurou a agência necessitando de X profissionais da área tal, vamos supor, né? Então, o contrato de trabalho, sim, a empresa agenciadora, ela não tem nada a ver com o contrato de trabalho. Ela faz o agenciamento e entrega para aquele empresa que o contratou para fazer essa seleção, tá? Nesse caso, então, não tem relação nenhuma se o serviço é da atividade fim, da atividade meio, enfim. Uma empresa quer contratar, contrata uma agência para selecionar o pessoal e faz o contrato de trabalho direto, tá? O tratamento tributário desse serviço, para mim, é muito simples, né? Primeiro, em relação à base de cálculo. A base de cálculo, por óbvio, é somente aquele valor que foi contratado, que foi cobrado pela agência para fazer o trabalho de recrutamento, seleção, agenciamento, como quiser falar, né? E ele é devido no estabelecimento prestador, também não tem dúvida em relação a isso, né? Então, a alíquota vai depender de cada município. Responsabilidade de terceiro, a princípio, não existe, a menos que esteja previsto na legislação municipal. Bem simples. No caso do fornecimento de mão de obra, o que diferencia? Porque, na verdade, a empresa que faz o fornecimento de mão de obra, normalmente ela também vai no mercado buscar trabalhadores atendendo características que foram colocadas para ela pelo tomador de serviços. O tomador de serviços chega para a empresa fornecedora de mão de obra solicitando, hipoteticamente, vamos dizer, 10 trabalhadores com uma qualificação que ela indica, nível superior, para fazer, vamos supor, atender determinadas exigências, né? Não é qualquer trabalho que pode ser
captado no mercado dessa forma. Porque o que acontece? Vamos analisar primeiro o item da lista. O item da lista da 1705 fala fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores contratados pelo prestador de serviços. Então, ali nós já temos um indicativo de que os empregados que forem, os trabalhadores que forem colocados, eles são contratados pelo prestador de serviços. Mas, independente disso, independente do que diz ali o item da lista, que ele talvez não teria poder para disciplinar este ramo, né, essa atividade, o primeiro lugar que nós vamos observar é o quê? Qual é o objeto contratado? O objeto contratado é o fornecimento da mão de obra. Então, o trabalhador será contratado pela empresa fornecedora e a força de trabalho, no caso, né, será cedida a um terceiro, que é a empresa que procurou. Então, fornecer, no caso, implica entregar, colocar à disposição de outra pessoa uma mão de obra contratada pelo próprio fornecedor em uma operação triangular. É importante que se entenda que sempre vai ter 3 pessoas envolvidas nessa situação, tá? Por quê? Quais são essas pessoas? O contratante tomador, que é quem identifica que tipo de funcionário que ele quer, né? De trabalhador. E o contratado empregador, que é a empresa de trabalho temporário. E o empregado, que é a força laboral. E a empresa que fornece a mão de obra, ela tem que ter essa atividade no seu objeto social. E vai ter que observar a legislação específica, inclusive a trabalhista, né? Porque toda essa contratação, ela tem uma regulação própria, tá? Até por conta de que a lei que disciplina essa relação, que é a Lei 6.019 de 74, ela garante o não vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviço. Embora ela assume uma responsabilidade subsidiária, ela sempre vai ser responsável subsidiária no caso de não ter o cumprimento dos encargos, etc., pelo fornecedor da mão de obra, no caso que é o contratante do empregado, né? Mas a especialidade, aquela empresa fornecedora de serviços, fornecedora de mão de obra, essa é a especialidade dela, tá? A especialidade dela é buscar no mercado os profissionais que são demandados pela empresa cliente, coloca esses profissionais à disposição dessa, porém, a contratação ocorrerá pela fornecedora e não pela tomadora, tá? E por tudo isso é que ela só tem espaço nas hipóteses em que é admitido o trabalho temporário, tá? Porque não é para qualquer situação que pode ser feita o fornecimento de mão de obra e nem o contrato temporário, certo? Porque o trabalho temporário só pode existir no caso de necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou numa demanda complementar de serviços. Essa legislação, inclusive, faz parte esses requisitos. Houve algumas modificações agora com a Lei 13.429 de 2017, que alterou a 6.019 de 74, que essa lei do trabalho temporário é antiga, a Lei 6.019 de 1974. Só que essa Lei 13.429 de 2017 veio trazer algumas novidades e logo em seguida, essa lei a 13.429, acho que ela é de março de 2017, e logo em seguida veio a 13.467, se não estou enganado, que é de julho de 2017, e que trouxe mais algumas inovações, tá? Mas no que concerne a questão do trabalho temporário, foi principalmente a 13.429 que alterou. Então, substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços. E aí a lei também já diz o que é demanda complementar de serviços, que é aquela que vem de fatores imprevisíveis ou de natureza intermitente, periódica ou sazonal.
Ou seja, que eles... Certo. Pode falar, Rafael. Não, conclui que depois eu vou fazer uma... Não, eu ia comentar aquela situação dos empregados que são contratados em temporada, né? Que é a questão de natureza periódica ou sazonal, né? Sazonalidade. No caso, trabalhador de período de Natal, de cidades com características de praiana, né? Turística, etc. Então, tem bastante... Sim. Mas, assim, para a gente tentar assim, exemplificar um pouco, né? Então, a primeira, acho que a principal, uma das principais diferenciações que tanto o prestador de serviço como o auditor ou fiscal, falando nisso, né, hoje deixar aqui um abraço para todos os auditores fiscais, né? Acabei esquecendo no começo da live, pelo dia 21 de setembro, dia do auditor fiscal, né, ou os fiscais tributários, agente tributário, depende, cada município às vezes dá uma nomenclatura diferente aí. Mas parabéns a todos aí que trabalham nessa função aí essencial para o Estado, né? Então, assim, uma das principais diferenciações que a gente pode ter desse bate-papo para saber se é 1704, que é o recrutamento e agenciamento, ou se é o 1705, que é o fornecimento da mão de obra, eu vou identificar a seguinte situação. A pessoa que está trabalhando realmente lá, que está prestando o serviço, ela é contratada diretamente pela empresa que buscou essa mão de obra, né? Ou ela é contratada por essa agência, né? Que foi no mercado, essa agência foi no mercado, contratou essa pessoa e está fornecendo essa pessoa para uma terceira empresa. Então, nesse caso, quando a contratação está sendo feita pela agência, né? E a agência fornece essa mão de obra, então é o 1705, é o fornecimento de mão de obra. Agora, quando essa agência só vai no mercado, seleciona, e quem contrata o cliente dessa agência, aí não, a gente não está falando de fornecimento de mão de obra, mas simplesmente do agenciamento ali, do recrutamento, né, dessa mão de obra aí para essa empresa, aí que precisava, enfim, dessa mão de obra. E uma outra questão que daí você falou sempre para a gente tentar ilustrar um pouquinho, da questão do fornecimento de mão de obra, daquela característica temporária, né? Então, você deu alguns exemplos aí, a gente pode dar um exemplo também, sei lá, às vezes, sei lá, tem uma feira na cidade, né? Essa feira vai ser num pavilhão, vai ficar uma semana, 15 dias, um mês lá, fazendo a feira, e lá vão ter estandes, vão ter uma série de situações lá, onde provavelmente vão ter pessoas trabalhando, essas pessoas podem estar trabalhando de forma terceirizada, e nesse caso, enquadraria ali no 1705 por ser temporário, né? Essa é a principal característica, daí também, uma das principais, de ser o fornecimento de mão de obra, é isso, né, Márcia? Sim, Rafael, é isso, mas eu quero chamar a atenção porque a gente tem que ter muito cuidado quando faz essa análise, tá? Porque o fato de um serviço ser transitório na tua cidade não faz necessariamente com que aqueles trabalhadores sejam realmente trabalhadores temporários, né? Nós temos que ter um cuidado bem grande nisso. Até porque é o seguinte, ó, um ponto que se tem que observar. A empresa fornecedora de mão de obra, ela tem um registro próprio e específico no Ministério do Trabalho. Não é qualquer empresa que pode fornecer mão de obra. Então, se eu digo, eu já vi muitos questionamentos assim do tipo, como é que é? O empreiteiro, ele fornece mão de obra. Não, o empreiteiro não fornece mão de obra, tá? Para fornecer mão de obra, você tem que ter um registro próprio do Ministério do Trabalho. Esta é a sua atividade. Tem até né, tem tanto a agência de recrutamento e seleção, tem um CNAE próprio, o fornecedor de mão de obra tem CNAE próprio também, tá? Então, já começa por aí. E tem o registro no Ministério do Trabalho. Então, você só vai poder fornecer mão de obra se você tiver essa característica.
Porque assim, Rafael, é importante a gente ter em mente que tem algumas atividades que, para serem desenvolvidas, elas precisam de uma condição jurídica. Ainda que faticamente elas pareçam uma coisa, mas elas precisam, para caracterizar essa situação, você precisa de uma condição jurídica, que nesse caso é o registro do Ministério do Trabalho como empresa fornecedora de mão de obra, tá? Se não houver esse registro, o que está acontecendo é uma terceirização. Porque o contrato vamos dizer, os trabalhadores, eles não terão, não serão subordinados em parte da empresa que está contratando. Porque o que acontece? O contrato de trabalho, eu estudei bastante esse ponto, já na época que eu fiz o artigo e revi essa situação agora, né? O contrato de trabalho, ele tem diversas características. Por exemplo, ele é oneroso, né? Não é gratuito, o trabalhador não trabalha de graça. A pessoalidade, um contrato de trabalho, ele só pode ser firmado com pessoa física, tá? Se não é contrato, não é com pessoa física, aí você está diante de um contrato de prestação de serviços e não um contrato de trabalho, né? Lembrando que as relações de trabalho não são sujeitas ao ISS, já um contrato de prestação de serviços sem subordinação, daí ele tem, né, sujeição ao ISS. O empregado, ele não assume riscos, né? Quem assume o risco do negócio é o contratante, é o empregador, no caso. E tem a questão da subordinação. Quando o fornecedor fornece determinada mão de obra para o tomador, a empresa tomadora, ela vai exercer, em parte, os poderes que tem o empregador sobre o empregado. Principalmente a questão da subordinação técnica. Ou seja, o empregado, ele vai ser dirigido pela empresa tomadora. Diferente de uma terceirização. Numa terceirização, onde você tem... Eu já estou falando agora da outra diferença, mas tudo bem, né? Numa terceirização, o contrato que se firma não é contrato de trabalho, e sim um contrato de prestação de serviço, simplesmente. Os empregados serão da empresa terceirizada e a gestão, a direção e gestão dos trabalhos será total da empresa terceirizada. O tomador não vai dar pitaco sobre a gestão dos empregados, né? E nem da parte técnica, nem da parte, né, de pessoal mesmo. Mas aqui, no caso, no fornecimento de mão de obra, existe uma cessão parcial desses poderes do contrato de trabalho. Não sei se vocês está dando para entender onde eu quero chegar, assim. São nuances. Qualquer coisa, pessoal, pode colocar nas dúvidas aí, tá? Que depois a gente responde daí. Aquilo que a gente conseguir aqui, a gente já vai respondendo daí. Enfim, aí, como eu estava falando, então, a empresa de fornecimento de trabalho temporário, ela necessariamente tem que ter registro no Ministério do Trabalho. E o que eu queria comentar é o seguinte, por exemplo, esses contratos, eles também são disciplinados pela legislação. Por exemplo, agora recentemente, existia o decreto antigo, né, 73.000 e alguma coisa, mas agora em 2019 foi novamente regulamentada a Lei 6.019 de 74, com as alterações recentes. E aí nós temos, então, o decreto 10.060 de 2019, onde ela coloca muito clara essa questão do contrato, tá? Diz o seguinte no artigo 26, que a empresa de trabalho temporário celebrará contrato individual de trabalho temporário com o trabalhador colocado à disposição da empresa tomadora ou cliente. E nesse contrato vai constar expressamente os direitos conferidos ao trabalhador e a indicação da empresa tomadora. Então, quando o fornecedor de trabalho temporário, ele chama no mercado um trabalhador, ele já vai indicar, ele vai contratar aquela pessoa, mas ele já, no contrato de serviço dela, no contrato de emprego dela,
já vai estar indicado para quem ele vai trabalhar, por quanto tempo vai trabalhar, em que função ele vai trabalhar. Isso é fornecimento de mão de obra, tá? Isso é a relação de contrato de trabalho entre a empresa fornecedora e o empregado. E entre a empresa fornecedora e a tomadora do serviço, ou a empresa tomadora da mão de obra, é firmado um contrato que também é um contrato bem específico, que é contrato de prestação de serviços de colocação de trabalhadores temporários à disposição. Ou seja, esse contrato também é regulado dentro desse decreto, tá? Sim. E, assim, para fechar, né, as diretrizes e orientações sobre a realização do trabalho é da empresa tomadora de serviço. E, embora ela não tenha poder para, por exemplo, para punir ou demitir o empregado, esses poderes permanecem com o fornecedor da mão de obra, que é o empregador direto. Então, basicamente, sim, é isso, tá? A partir desse estudo é que eu concluí que, efetivamente, somente a colocação, fornecimento de mão de obra só vai ter lugar nesse tipo de trabalho temporário, no trabalho temporário, e não em outras situações. Sabe, às vezes, algumas dúvidas que eu recebo e também troco ideia com o pessoal, assim, principalmente na prática em municípios menores, às vezes essa dúvida é mais recorrente, no seguinte sentido, por exemplo, eu tenho lá um médico que presta serviço no posto de saúde, né? Esse médico, normalmente, ele fez uma empresa lá para ele, abriu um CNPJ para ele, para prestar o serviço lá para o posto de saúde. E, assim, ele, na verdade, ele é um, abre aspas aqui, entre aspas, o que eu vou falar, ele é um funcionário com CNPJ. Porque, assim, atende nesse posto, atende no outro, vai no hospital, né? Assim, ficam mandando ele... Na verdade, assim, existe aquela questão na prática da subordinação, né? Vamos dizer assim, tanto em relação ao cumprimento de horários também, né? Isso às vezes acontece em alguns casos também. Vou dar um exemplo assim de uma coisa que me veio à cabeça agora aqui que que eu acabei recebendo uns tempos atrás desse, que é referente ao contador. O município tinha um contador, esse contador também era uma empresa, né, na verdade, que estava lá, mas cumpria horário, tinha, enfim, todas as características de empregado. Aí eu tenho uma outra situação que às vezes é levantada assim, por exemplo, os serviços de limpeza. Eu sei que talvez você toque nesse ponto aqui, né? Os serviços de limpeza, vamos supor, tá lá na prefeitura para fazer a limpeza lá do prédio da prefeitura, né? Ou, enfim, qualquer situação em que seja da prefeitura. Então, também, esses funcionários, eles dessa empresa que está prestando serviço para o município, esses funcionários estão lá e estão sob as ordens, por exemplo, da prefeitura. Limpa aqui, vai ali, não vamos ali limpar agora a Secretaria de Educação, não, agora vem aqui. Aí, nesses casos, a dúvida que vem é o seguinte, será que eu consigo ir para o 1705? Porque daí, em muitos casos, acaba deslocando o critério espacial, né? Aí vai lá para o município esse ISS. Então, esse tratamento, eu vejo que na prática, naquilo que está acontecendo mesmo aí no município, o caso prático mesmo, ele é de difícil análise, às vezes mesmo assim, no dia a dia, às vezes a gente pode se ver assim, vamos dizer assim, sinucado, né? Estou ali no canto ali e eu não sei direito o que fazer. Não sei se você já recebeu e já passou também por situações semelhantes a essa. Sim. Né? Se quiser comentar. Sim. Eu posso comentar agora, como posso comentar depois, quando a gente estiver trabalhando mais a questão da terceirização, mas podemos falar já também. Pode ser. Podemos falar já. Fica à vontade, mas. Vamos só fazer o seguinte, para a gente não se perder, deixa eu comentar o tratamento tributário do fornecimento de mão de obra, e daí a gente fala sobre terceirização, e aí eu comento essas questões todas, que eu não vou dizer que eu tenha dúvida, tá? Porque eu tenho, depois que a gente começa a estudar um pouco, eu posso não convencer ninguém, mas eu me convenci. Não, e tem outra assim, quanto mais a gente estuda, eu pelo menos, quanto mais eu leio, por exemplo, 116 eu já li sei lá quantas vezes eu li, 116, sim. Não sei. Cada vez que eu leio a 116, parece que eu enxergo algo que eu não tinha enxergado nas leituras anteriores.
E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, poxa, eu preciso aprender mais. Não, tu Porque sabe, as coisas Rafael, são... que acho que assim, uns quase 20 anos depois que eu conheci o Código Tributário Nacional, eu me liguei o nacional, eu me liguei numa situação que eu sempre passava por cima daquilo e pensava, para que isso, né? E um dia, Sim, né? Então a gente sempre tem que tem que estar aberto, né? sim, Para exatamente. ter uma nova interpretação, né? Isso é que nem ler Bíblia, Cada leitura que a gente é uma faz, novidade. parece que a gente enxerga algo que não tinha enxergado É. antes. Mas nesse É caso aqui, eu impressionante. estou bem convencida de que algumas questões a gente tem que elucidar pelo aspecto, por essa condição jurídica da empresa, tá? Não que isso seja só isso que eu vou comentar em relação a esses casos que você falou, não, tá? Acho que tem mais coisas para a gente elucidar ali. Mas antes então da gente partir mais para essas características da terceirização, deixa eu fechar aqui com a situação, o tratamento tributário do 1705, tá? A questão do 1705, basicamente até a gente já comentou, mas eu queria deixar isso bem claro. Em relação à questão, vai interferir na questão de local, a gente já comentou antes, que no estabelecimento tomador do serviço. Tomando. Mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso. A questão da base de cálculo é uma questão que originou diversos questionamentos na justiça, muitos questionamentos, né? Tanto que, por exemplo, Blumenau tinha até 2014, se não estou enganada, não, um pouco antes, eu acho, tinha estava até previsto no Código Tributário Municipal a possibilidade de não contar para fins de base de cálculo do ISS dessas empresas de fornecimento de mão de obra o salário do empregado, né? Os salários e encargos Uhum. sociais. Então, era tido como somente a diferença entre o salário e os salários e encargos sociais e o valor total pago pela empresa tomadora de serviço. Só que essa tese foi derrubada em 2010, quando o STJ julgou na sistemática dos recursos repetitivos, né, que é o 543C do CPC, que na prática, vamos dizer, acaba com a discussão porque não tem mais recursos. Os processos chegam ali e dali eles não Sim, passam, né? Vamos dizer, vai tudo ser sim. julgado da mesma forma. Então, essa decisão do STJ reconheceu a incidência do ISS sobre o total, taxa de agenciamento, mais o pagamento dos salários e encargos sociais. Porque, assim, o que acontece é que as empresas fornecedoras de mão de obra, como elas são as empregadoras, né, dos empregados da mão de obra fornecida, ela já colocava na nota fiscal o montante pago pela tomadora. E aí discriminava. E ficava a base de cálculo só pela taxa. Mas não, tá? Isso caiu por terra. O ISS incidência sobre o valor integral. Foi gerada até uma súmula sobre esse assunto, né, a 524, Isso. que ela trata exatamente desse tema aí e vem em virtude desses vários questionamentos que foram sendo feitos ao longo do tempo, né? Como Isso. você falou, daí acabou caindo lá os recursos repetitivos e depois se originou aí a súmula 524, que vai tratar realmente disso aí, que vai se incluir o salário do empregado ali, ele vai incluir na base de cálculo Isso. da empresa que está prestando serviço de mão de obra. Exatamente. Então, agora, né? Desde então, não tem mais discussão a esse respeito, matéria pacificada. Então, a questão do local de pagamento, né? Município tomador do serviço. Veja que é importante que se entenda aqui que tomador e contratante também não se confundem.
certo? A gente tem que ter um certo cuidado aqui para não permitir confusão entre o que é tomador de serviço e contratante do serviço. Eu entendo que o estabelecimento tomador ele tem que ser entendido que é aquele estabelecimento onde forem alocados os trabalhadores para execução das tarefas, tá? Então, pouco importa se é o estabelecimento se é desse estabelecimento que provém a remuneração paga para a prestadora, né? Ou não. Por exemplo, uma empresa sediada, por exemplo, em São Paulo, ela pode contratar fornecimento de mão de obra para atuar num estabelecimento filial que mantém em uma determinada cidade qualquer, do interior, né? E esse estabelecimento, onde a mão de obra é empregada, é que deve ser tido, então, como o estabelecimento tomador do serviço, tá? Então, é esse cuidado que eu entendo que deva ser tomado, né, em relação a essa questão. O tomador não quer dizer necessariamente o contratante, é onde a mão de obra está sendo empregada. Tá? Aqui, nesse caso, a gente vai ter, então, a responsabilidade do tomador também de fazer a retenção e recolhimento para esse município, né? Basicamente é isso. Tá. Deixa eu só tentar ilustrar aqui também mais um pouco, Márcia, essa questão que você falou aí do estabelecimento, né? E, claro, que se eu falar abobrinha aqui, você me corrija, tá? Por favor. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa X, e essa empresa ela tem lá a matriz e tem suas filiais. E a matriz contratou, por exemplo, a mão de obra, né, uma mão de obra X, só que essa mão de obra não está sendo usada na matriz, está sendo usada na filial que fica, sei lá, a matriz é Blumenau, a filial é Curitiba, por exemplo. Aí, se essa mão de obra está sendo utilizada em Curitiba, o estabelecimento é Curitiba. Então, nesse caso, o critério espacial vai ser Curitiba, vai ser devido o ISS para Curitiba, e não para a matriz que pagou, e sim para onde tem o estabelecimento. É até uma regra muito parecida com quem já estudou a Lei Complementar 175, a parte que traz lá dos tomadores de serviço, tem algumas situações que trata dessa sistemática, que é a unidade beneficiária por exemplo, do leasing lá, né? Então, não é a matriz em si. Qual unidade está se beneficiando pelo leasing? É a unidade lá do estado X. Então, nesse caso, vai ser a unidade, o ISS vai ser devido lá para essa unidade do estado X lá. Isso mesmo. Perfeita colocação. Até eu me lembro também nessa situação de comentar sobre a questão da exportação de serviço, né? Aquela discussão de onde o serviço efetivamente usufrui, enfim. É nessa linha aí. A gente tem que entender, então, o tomador onde efetivamente essa mão de obra está sendo empregada, não necessariamente da onde sai o contrato, né? Embora, na prática, a gente sabe que é difícil de fazer de pegar essas situações, né? De observar essas situações. É bem complicado a gente ter braço para tudo isso, né? Ter alcance para tudo isso na fiscalização tributária. Mas... Sim, a estrutura, infelizmente, dos municípios, e quanto menor o município, pior né? A estrutura é bem precária nesse ponto aí, né? Mas é aquela questão, assim, eu trabalhei num município muito pequeno, né? E, assim, você tem que mirar numa coisa, se você quer fazer bem feito lá, mira numa coisa e faz essa coisa bem feita, porque fazer tudo, você não vai conseguir. Então, mira alguma coisa, se destaque em alguma coisa e faça, né? E faça, daí pelo menos, aquele assunto fulano sabe. Não dá para ser especialista em tudo, né? Não dá para ser especialista. Se fosse especialista em tudo, nem era especialista, né? Porque especialista presume-se, né, não só uma, né, mas assim, poucas áreas assim que a pessoa realmente se aprofunde naquela área lá. É por isso, Rafael, que são tão importantes esses encontros aqui, como a gente está fazendo hoje, para tentar, embora a gente sabe que também o pessoal que está aí assistindo são guerreiros, né? Que estão aí de noite, já depois do seu expediente, assistindo aí a gente, mas é porque o nosso pessoal realmente é muito engajado, é muito interessado, né?
E tem que ser assim. E quanto mais a gente puder fazer esse tipo de bate-papo para um conseguir contribuir com o outro, é melhor. É muito bom. É muito bom. Pessoal, obrigado pelos coraçõezinhos aí. Quem puder dar coração aqui, ajuda a gente. E assim, Márcia, isso que você falou é verdade. Assim, ó, quem está aqui, agora são 10 para as 9, né? De uma terça-feira, o pessoal já trabalhou. Quem está aqui realmente é aquela pessoa que quer aprender e quer fazer algo diferente, quer ter uma sacada que às vezes não tem. Isso acontece com a gente toda hora. Às vezes alguém fala uma coisa que a gente nunca imaginou. Sim. Mesmo tendo uma experiência assim que a gente tem, mas de repente uma pessoa tem uma sacada que a gente nunca pensou na vida. E você pega essa informação junto com tudo aquilo que você já tem e fala, poxa, isso aqui vai funcionar legal. Né? Então, isso é importante. Quem está aqui são guerreiros, são pessoas que assim, procuram, né, fazer a diferença. Não só no local que trabalham, mas também para a própria pessoa. Né? Eu acho isso bacana. Assim, o conhecimento nunca é demais. Isso que a gente está fazendo aqui, eu brinco assim, quando você vai comercializar alguma coisa, né? Eu vou te vender a caneta, tá? Eu te dou a caneta e você me dá o dinheiro, por exemplo. Então, aí eu troquei, né? Eu acabei saindo com o dinheiro, você acabou saindo com a caneta. Agora, quando a gente está aqui trocando ideias, eu saio com a sua ideia e continuo com a minha. E você também é a mesma coisa. Você leva a minha e continua com a sua. Então, é só ganha-ganha, porque a gente entrou com um e estamos saindo com duas, né? Exatamente. Então, é bem bacana esses bate-papos aí mesmo. Essa é uma experiência bem interessante também lá do colegiado, que uns ajudam os outros o tempo todo, né? É muito rico. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos. A terceira situação, vamos dizer assim, outra situação que é muito comum haver essas confusões, né? Essa dificuldade de diferenciação, vamos dizer assim. Opa, uma atualização mais tarde. Deus o livre, vou fechar o meu computador aqui agora. Então, a terceirização, ela consiste na contratação de serviços entre empresas, certo? Então, a contratante, ela transfere para a contratada uma determinada atividade, buscando o quê? Um aumento de produtividade, da qualidade, redução de custos, etc. Né? Em função de especialidade, normalmente, né? Quer dizer, uma determinada empresa, ela pode transferir para outra uma determinada tarefa que a outra tem uma especialidade maior. Então, esse é os principais motivos da terceirização. E aí nós não temos essa vinculação, essa limitação do aspecto temporal ali, de ser um contrato temporário, né? Porque não estamos contratando fornecimento de mão de obra, e sim a execução de uma determinada atividade. Então, esse é um contrato empresarial de prestação de serviço, onde a empresa contratada é especializada no objeto contratado, né? Então, assim, nessa contratação não se envolve diretamente os trabalhadores. Para o contratante, não importa se vão trabalhar 5 ou 10 funcionários ou 30 funcionários. O que importa é o resultado final daquele fazer, né? Não, toda a gestão do negócio, a gestão do trabalho é feita pelo prestador daquele serviço terceirizado, tá? E quem admite, remunera, dirige, orienta, fiscaliza, pune, demite empregado é sempre a prestadora de serviço. Nesse caso, o trabalhador também vai ser da empresa que está prestando o serviço, né? E vai ser integral dela. Ela não vai transferir para o terceiro, aliás, para a contratante, nenhuma parte da execução do contrato de trabalho, nem a subordinação. Você antes comentou a questão do serviço de limpeza, em que acaba havendo vamos dizer assim, vem aqui, né, limpa aqui. Só que, assim, normalmente as empresas que, no caso de uma prestação de serviços de limpeza, né, normalmente existe o quê? Existe os empregados que fazem efetivamente o serviço e existe uma supervisão, que ela pode ficar o dia inteiro lá dentro da prefeitura, vamos dizer, ou pode passar esporadicamente lá, né? Onde ela exerce uma coordenação daqueles empregados. Então, normalmente,
vamos dizer assim, ainda que o funcionário da prefeitura, porque conhece a pessoa, obviamente, né, ela acaba se relacionando com as pessoas que trabalham ali naquele ambiente. Ah, dona Maria, pode vir chegar aqui, eu derramei um copo d'água, dá para a senhora passar um paninho aqui? Né? Mas isso não chega a ser uma... Vamos dizer assim, a gente não pode levar a coisa tão nesse nível de que isso está sendo o exercício de uma direção, né? Porque o que acontece é que existe um arcabouço jurídico ali que descreve aquela situação onde existe a definição de quem vai fazer essa parte do gerenciamento. E, efetivamente, essas orientações de como a tomadora quer que o serviço seja executado, ele não é passado diretamente para o empregador. Se existe, por exemplo, uma reclamação, a dona Maria não está fazendo o serviço direito, né? Está com problema, está deixando sujeira em determinado ponto, ou não está passando o aspirador de pó número de vezes que foi combinado, né? Não está lavando a garrafa térmica. Existe uma hierarquia que a empresa tomadora tem que respeitar, tá? Ainda que ela fale ali, mas esse falar não vai ter... Se a pessoa não quiser nem dar bola para quem está reclamando, simplesmente não vai reclamar, não vai nem dar bola. Obviamente que a empresa tomadora vai ficar injuriada e vai falar com o supervisor que tem poderes para tanto. Sim. Aí. Sim, sim. Tá? Nessa linha. Sim, nesse serviço específico de limpeza, até que você retomou, eu faço uma ponderação no seguinte sentido. Não existe, nesse serviço, quando esse serviço de limpeza é prestado, não existe simplesmente o ISS. Existem outras tributações, né, incidentes sobre esse serviço. E uma delas, por exemplo, é o INSS, né? Onde esse é um caso, por exemplo, onde há uma retenção de INSS, e quando você vai, a retenção do INSS tem muito você saber também a questão se é sessão de mão de obra ou empreitada, né? E tem algumas diferenças ali, que é a Instrução Normativa 971, depois se alguém tiver curiosidade. Então, por exemplo, para o ISS, nesse exemplo que você está dando, ele não seria considerado a questão do fornecimento da mão de obra. Já para o INSS, ele já seria, porque ele atende os requisitos que é nas dependências da contratante, a disposição da contratante e serviço de natureza contínua. Por exemplo, a limpeza sempre existe, né? Está o tempo todo ali tendo que fazer. Então, essa é uma parte que a gente sabe que no dia a dia confunde bastante, né? Porque cada tributo acaba tendo uma regra para você poder fazer um enquadramento. Né? E é preciso ter muita atenção em relação a isso. Era só um parênteses aqui, porque influencia o mesmo serviço, né? Sim, é até interessante você ter comentado isso, mas eu, sinceramente, eu não fui atrás dessa situação, então eu vou deixar só no que tu falou, não vou nem comentar. Não, tranquilo. Não, eu estou falando porque realmente é uma disciplina que eu estudo também, né? A questão de retenção. Sim. Não, é aí eu interessante. me recordei. Tá? Só para falar. Tem gente que deve... Porque, assim, quem viu a parte do INSS, por exemplo, talvez deve estar com essa regra lá no fundo da cabeça, né? Então, assim, a importância, eu quis falar no seguinte sentido, a gente tem que separar. Sim. Uma coisa é a regra de ISS, outra coisa é a regra de INSS e outra coisa é a regra de outro tributo qualquer aí, né? Sim. E veja que aqui no ISS, como a regulação ela é bem superficial, vamos dizer assim, bem pouca, né? É sobre o fornecimento de mão de obra, tal, sendo isso é isso, se não for é os outros itens e deu. Então, não chega nesse detalhamento que o INSS faz. Então, o que nós temos? Nós temos que nos basear na legislação civil. Nesse caso aqui, a gente vai para a trabalhista, que é o que regula, que também não deixa de ser uma relação de direito civil, né? Mas é um contrato específico de trabalho, né? Trabalho ou de prestação de serviço. Enfim, para a gente fechar, acho que a gente também não pode demorar mais tanto, né? Para estar concluindo,
Mas vamos dizer, deixa eu chegar lá, depois eu vou falar sobre aquela situação do médico. O objeto contratado, então, nesse caso, tá? O objeto contratado, ele não se refere a uma força laboral, mas sim à realização de determinada tarefa. No caso dos serviços de limpeza, vigilância e segurança, né? Vai ser esse o objeto contratado. A manutenção do prédio, limpeza do prédio, a segurança, vigilância do prédio, né? E até a gente fala em vigilância, segurança e limpeza, que são as mais comuns. Mas hoje nós temos que lembrar que eram atividades mais comuns, até por conta de que antes da reforma trabalhista, que é o que eu mencionei ali, aquela lei 13.467 de 2017, antes da reforma trabalhista, não era possível terceirizar legalmente, né? Terceirizar as atividades meio da empresa. Não era possível fazer. Hoje é possível, né? Tinha até um enunciado do TST que não permitia que já, vamos dizer assim, no caso de haver uma terceirização, a empresa contratante, ela já se tornava solidariamente responsável pelo, se não me engano, era isso da atividade meio. Da atividade fim. Se ela contratasse atividade fim. Tá. Se ela contratasse atividade fim, ela ia ser responsável direto como se o empregado fosse dela, tá? Porém, desde a reforma trabalhista em 2017, então, também as atividades fim podem ser terceirizadas sem criar o vínculo, sem gerar o vínculo empregatício entre os trabalhadores ou os sócios das empresas prestadoras de serviço e a empresa contratante. Isso está bem claro, bem definido nos artigos 4A, 4B e 4C, que foram inseridos na Lei 6.019 de 74, tá? Só que para fazer essa terceirização, que existem requisitos e características da pessoa jurídica que vai ser, no caso, contratada para terceirização. Né? Elas têm que ser uma pessoa jurídica de direito privado com capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, tem lá descrito, inclusive na 6.019, eu não coloquei aqui nas minhas anotações, aqui, mas lá tem assim, dependendo do número de empregados, só falando bem resumidamente, você tem que ter um capital social X e vai aumentando com um capital social maior. Então, só para dizer que isso aí reflete, então, essa questão da capacidade econômica compatível com a execução dos serviços, tá? E também a empresa prestadora de serviços que contrata, remunere e dirige o trabalho por seus trabalhadores, né? Realizado pelos trabalhadores. Ou ainda pode subcontratar. Então, a empresa que foi contratada para a realização desses serviços terceirizados de atividade fim, ela também pode subcontratar, desde que, obviamente, haja essa permissão de acordo com o contrato, né? Então, assim, essas são novidades da legislação trabalhista que, para a fiscalização tributária, no caso do ISS, o enquadramento dos serviços para o ISS, eu vejo que não tem, vamos dizer assim, é importante a gente ter conhecimento, mas, basicamente, o que se deve concluir aqui, na minha visão, é que nestas atividades a gente sempre vai estar considerando aquela atividade que está sendo desenvolvida. Muitas vezes vai passar pela industrialização para terceiros, né? Pelo item 1405 da lista, que envolve ali restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres, né? Então, muitas das atividades terceirizadas vão passar aqui por esse item, mas também nada impede que seja de outros itens da lista, né? Sim. Própria, por exemplo, o item 1... Pode concluir. Por exemplo, o item 1 lá de empresas da área de informática, né? Podem terceirizar alguma coisa. Todas as áreas podem terceirizar, na verdade, né?
Então, a gente sempre Sim. vai ter que enquadrar de acordo com a natureza do serviço que está sendo prestado, a natureza daquele objeto contratado nessa terceirização. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Porque isso aí, às vezes não, faz a diferença daí na hora de você saber para onde que você vai ter que ir ali na hora de fazer a tributação, né? Porque Exato. senão acaba ficando perdido daí. E o detalhe aqui, Rafael, é que a Lei 6.019, agora com essa alteração da 13.467, ela previu, inclusive, a possibilidade dessa terceirização acontecer com os trabalhadores da empresa terceirizada trabalhando dentro da empresa tomadora. Uhum. Tá? Isso pode acontecer. E ainda assim não é fornecimento de mão de obra, é terceirização. Porque nós não vamos estar Sim, numa sim. situação de trabalho temporário, e sim de terceirização de atividade fim. Né? Então, assim, ó, lá Sim. o artigo 4C da 6.019, né, com essa nova redação, diz que são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora. Então, são assegurados daí as mesmas condições, né, relativas à alimentação, enfim, mas as mesmas condições de trabalho, vamos dizer assim, que tem os empregados da tomadora, também os empregados dessa terceirizada vão ter, tá? Mesmo assim, não Sim. vai gerar vínculo empregatício. Tá? Então, por que eu chamei atenção para esse ponto? Porque aí nós vamos poder identificar, aí vem a questão do estabelecimento prestador, certo? Porque Uhum. a maioria o 1405, que eu citei ainda há pouco, né? É um item que é tributado Sim. no estabelecimento prestador de serviços, ok? O Sim. estabelecimento Sim. prestador, normalmente quem presta serviço para terceiro já tem a sua estrutura própria de prestação. Seja uma empresa de costura, de bordado, sei lá, de tingimento, de corte e recorte, seja também uma empresa de informática, enfim. Ela tem a sua própria estrutura. Porém, se ela estiver prestando serviço dentro da empresa contratante que está contratando esses trabalhos de terceirização, aí seria o caso de se avaliar a viabilidade de caracterizar o estabelecimento prestador naquele endereço. Então, eu costumo fazer, Exatamente. quando me perguntam a respeito desse tema, de caracterização de estabelecimento prestador ou de local da prestação de serviço. Você sabe que eu já fiz também estudo a respeito desse tema, né? Defendi muitas Sim. teses já a respeito desse tema. E quando me falam, eu costumo dizer o seguinte: avalia se, de acordo com a legislação de posturas do seu município, você pode exigir que essa empresa, que esse prestador de serviço, tenha um estabelecimento, tenha um alvará no seu município. Se você puder exigir o alvará Sim. da empresa, se você puder exigir que ela tenha o alvará, você também pode cobrar o ISS. Exato. Tá? É isso que eu Se não costumo dizer. conseguir exigir o alvará, já é mais complicado. Isso, porque aí você consegue caracterizar estabelecimento prestador. Porque o que diz lá no artigo 116, no artigo 4º da 116? Vamos ver se eu me lembro dele de cor aqui. Que o estabelecimento prestador é o local onde o prestador desenvolve a atividade de prestar serviços e que configura uma unidade econômica ou profissional, certo? A questão é, o Isso. que configura uma unidade econômica ou profissional? Eu diria que você estar para um determinado mercado, né? É uma forma de Uhum. você bem robusta de você caracterizar o estabelecimento prestador. Existe, eu costumo ver também nessa parte do artigo 4º, essa atividade econômica, assim, se estão reunidos, né,
alguns elementos, né, da economia, né, que a gente chama de fatores de produção, né? Isso. Tem a relação, tem trabalho, tem capital, tem, enfim, aí assim, a gente já volta, assim, fazer já é o direito tributário tentando se socorrer de novo de outras áreas, que às vezes o Direito direito civil. tributário não se socorre só de outras áreas de direito, né? Aqui é do direito, sim, mas às vezes o direito tributário tem que se socorrer na contabilidade, às vezes na auditoria, às vezes, né? Para vocês verem como essa matéria é linda, né? Assim, eu sou apaixonado demais por direito tributário. E aí é você identificar essa questão assim, quais são os fatores de produção, né? Tem ali capital, tem gente, tem... Então, você entender o que é esses fatores de produção e conseguindo caracterizar, a gente brinca às vezes com algumas coisas simples, assim, por exemplo, o cara tem um cartão de visita e o cartão de visita diz que é o endereço X. Pô, eu já tenho um elemento talvez para me ajudar, né? E aí você vai juntando todos os elementos e você tenta caracterizar. Conseguiu, beleza. Né? Às vezes a gente sabe que é um pouco difícil disso acontecer, né? Mas tem situações que já é mais fácil. Então, vai da análise lá individual do caso concreto, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que você tocou no ponto crucial, que é exatamente a reunião desses fatores de produção. Então, na medida em que o prestador se instala dentro da empresa contratante, com todo o seu know-how, seu equipamento, seus funcionários, né? E ali ele exaure a prestação daquele serviço, acho que isso é importante. Não é uma simples coleta de dados, por exemplo, ou não é uma simples entrega de serviço, entende? Inicia e termina naquele local Isso. lá e pronto. Isso. Então, você tem essa... Aí vem aquele termo usado pelo STF ou STJ, agora eu estou em dúvida, na questão do leasing, que é a questão da perfectibilização, né? Quer dizer, Sim, onde sim. ele se perfectibiliza esse serviço também pode, né? Para a gente Exato. fechar com chave de ouro, vamos dizer aí, né? Então, eu acho que é isso, Sim, a reunião sim. desses fatores de produção para, com todos os elementos para produzir aquele objeto. E aí, eu queria voltar rapidamente naquela questão que você fez em relação ao médico. Médico. Assim, ó, como é que eu vejo essa situação? Se não cair, já deu mais de uma hora. Se não cair, estamos no lucro aqui ainda. Mas vamos lá. Tá bom. A questão do médico é o seguinte, como é que eu vejo? Em nome de quem que o médico vai estar prestando serviços? Analisar isso. O médico está dentro daquele hospital, prestando serviço em nome do hospital, o público vem buscar o hospital ou vem buscar o médico? Ele está lá como o senhor Mário da Silva, o João da Silva, médico tal, que está sendo, sabe? Isso muda para mim totalmente. Quem é o prestador de serviço nesse caso? É o hospital? Então, ele está sendo, ainda que um contratado, né? Mas ele está sendo como se ele fosse um empregado do... Mas isso não é fornecimento de mão de obra. Longe disso, tá? Ou você vai caracterizar o estabelecimento do próprio médico, se ele estiver prestando serviço em nome próprio, ou você vai ter ele como um fornecedor de serviços para o hospital. E aí ele vai ser tributado no domicílio dele mesmo. Aí que é a grande pegada, porque normalmente o que é? O médico vai lá, utiliza a sala do hospital, utiliza, né, os equipamentos do hospital, utiliza tudo. A gente não está falando da relação com o paciente, né? A gente está falando, por exemplo, da relação do médico, né? Aquela relação jurídica de contrato do médico com o hospital. Então, o médico está indo lá, ele está prestando serviço, só que ele não está prestando serviço, quer dizer, ele não está prestando o serviço para o paciente em si, se a gente for analisar, assim, ele está prestando serviço para o hospital, né? E o hospital Que para o paciente. atende o paciente. Isso, Nesse exatamente. caso, eu sinto Então, de decepcionar, mas eu digo que a tributação, ou você exige, você tem condições de acordo, ou você tem condições de exigir o alvará do médico, ou você não pode tributar isso. sim, 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 sim. Entendeu? Que se ele estiver Se a prestando gente, serviço em nome do hospital, quem tem que ter o alvará é o hospital. sim. Não, eu acho muito difícil nessa situação, até quando as pessoas me perguntam, né? Nesse exemplo específico do médico aí, eu acho muito difícil conseguir descaracterizar, assim, para falar que o médico está ali para levar o ISS para lá, né? Se
se é um prestador de serviço, se é um médico que tem o CNPJ dele em outro município, em município diverso, é muito difícil conseguir assim. Tem que ter algo Eu muito vejo assim, forte ali, se senão... ele tem uma clínica, por exemplo, ele coloca lá uma plaquinha da clínica, ou que seja o próprio nome dele, Aí que seja o sim, próprio nome dele, né? Que ele é o médico tal, que está atendendo direto dele, ele sendo o prestador, ele está só, por exemplo, fazendo uma locação da sala do hospital, aí ele tem que ter sim, aí sim. Mas tá, deixa. Ô, Aí sim. Rafael, antes de cair a live, eu quero deixar aqui o registro dos meus parabéns para todos os meus colegas auditores fiscais, que estamos de parabéns hoje, Sim, né? sim. Eu já estou aposentada, mas estou aposentada como auditora fiscal, então ainda me considero, apesar de ser advogada hoje em dia, mas também não milito muito na advocacia de balcão, vamos dizer assim, né? Só faço a assessoria jurídica tributária aí para os colegas. Então, antes que a live caia, eu quero deixar aqui os parabéns para a galera aí, tá bom? É. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei se a Monique Freitas ainda está na live. Ela fez uma pergunta lá no, mais ou menos no meio da live aqui. Eu vou te repetir para ver se você sabe de cabeça responder. Tá. Ela perguntou assim: quais são os serviços? Não, peraí, cadê? Que ela falou. Cadê o KINAI aqui? Ela fez uma pergunta. Aqui. Ela pergunta aqui. O KINAI específico seria o 7820-5 para fornecimento de mão de obra? Eu Você tenho sabe aqui dizer isso? anotado. Eu anotei. Eu sou uma aluna aplicada. 7825. Ah. Aham. Tem... Isso aí então, Monique. Se você estiver na live aí, Uhum. é esse KINAI que você colocou aqui, 7820, dígito 5, o da mão de obra. Essa informação eu não teria nem aqui comigo aqui. Uhum. Tá. Mas então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Quiser colocar aqui, rapidinho aqui, que não sei se não cai a live aqui. Tá dando parabéns. Queria agradecer todo mundo aqui. Márcia, você tem algum recado, alguma coisa? Você falou da consultoria no começo, não sei se você tem algum curso, alguma coisa que você queira falar, pode ficar à vontade. Uhum. Né? A gente já ir para as considerações finais aí. Não, no momento assim, não. Nada de especial. O recado que eu tinha mesmo é para os colegas que... Aliás, eu fiquei muito feliz quando eu vi que, por coincidência, a gente marcou a live hoje, daí depois que eu me lembrei que era o dia do auditor fiscal, acho que isso foi bem bacana, né? Foi bem bacana, adorei ter essa oportunidade de estar falando com esse povo querido nessa data, tá? E muito obrigada também para você, Rafael, por ter me chamado, né? E quem sabe a gente faz outras aí sobre outros temas. E é isso, temos muito assunto para conversar. Estou aqui à disposição. Tem bastante coisa. ISS é um mundão de meu Deus, né? Sim. Só o ISS já é um mundão de meu Deus. Então, tomara que... Bom, Márcio, queria agradecer. Perdão. Eu ia só dizer que tomara que o Simplifica Já a gente consiga emplacar, né? Porque daí, dentro do Simplifica Já, a gente vai poder melhorar o ISS, tornar ele não mais tributado exclusivamente, ou quase que exclusivamente, né, na origem, e passar de todos os tributos vão ter também resultado para o destino. Isso é muito importante para os pequenos municípios. Então, isso é um ganho bastante grande que a gente vai ter com o Simplifica Já, né? E em termos de outros projetos, eu posso anunciar aqui que eu estou engajada com a doutora Cleide no projeto da transação tributária. A gente pode também, uma hora dessa, conversar sobre esse assunto, se você tiver interesse. Tá? Sim, vamos combinar aí. Tá bom. Mas sim, Márcia, muito obrigado pela presença aí, por participar aqui com a gente. Parabéns para todos aí que participaram, né? Obrigado, né? Meu obrigado aí a todos que participaram ao vivo, aqueles que vão assistir depois, que sempre bastante gente acaba assistindo depois também, né? Deixar aqui meu muito obrigado, desejar mais uma vez aí, dar uns parabéns aí mais uma vez para os auditores, né? Hoje no Dia dos Auditores, dos Fiscais Tributários, né? Deixar aí para vocês aí, agradecer aí. Quem puder, compartilhe a live. E só um último recadinho, eu tenho alguns cursos e tenho um e-book de ISS,
que tem o link aqui na bio do Instagram, e se você estiver vendo depois no YouTube, eu vou deixar um link embaixo, né, na descrição. Aí tem um cupom lá também, você pode usar o cupom de desconto, tem um curso de retenção de INSS e ISS, e tem um curso de renúncia de receitas que vai acontecer bem bacana, tá, pessoal? Quase não tem curso sobre renúncia de receita. É muito importante que os municípios participem disso daí, a Procuradoria, a área fiscal, a Controladoria, enfim, e também um curso sobre a Lei Complementar 175. Está tudo no link da bio ali, depois, quem tiver curiosidade lá de pesquisar. Dois aqui é minha autoria mesmo, que é o e-book e o curso de ISS e INSS, de retenção, e os outros dois são em parcerias com outras escolas ali, que tem link das escolas lá também. Você colocou ali o nosso, agradecer Rafael? a todo mundo. Desculpa. Você colocou ali aquele que a gente escreveu em parceria ali, o e-book também? O e-book que nós temos em parceria. Tem um e-book ali em cima ali. Tem um e-book ali. Tá. Não sei se é exatamente desse, porque às vezes a gente escreve tanta coisa, né? A gente passa assim, algumas coisas, mas assim, tem um e-book específico ali do ISS, que eu faço análise da Lei 116, né, com alguns outros detalhes, que na verdade esse já é de 2019, foi a segunda edição, eu lancei em 2020, né, no final do ano passado. Mas tem tudo lá. E aí, quando você tiver alguma coisa também, quiser falar, Márcia, a escola aqui, esse canal aqui está à disposição aí para você poder passar as suas informações aí. Tá bom? Obrigada, meu querido. Obrigada para todo mundo aí. Obrigado, Boa gente. noite. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.